Olhar essa tabela, mas Bruno não é o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro é o último colocado do grupo B. É a pior campanha entre todos os participantes, porque a Portuguesa ali na lanterna do outro grupo ainda tem um saldo de gol -3, que o Flamengo ainda consegue superar com -4. Um pontinho só, o Flamengo jogou 3 partidas, a Flaquides, Vene encheu a bola da garotada, 3 jogos, não venceu nenhum. Vene Casagrande, podia mais esses garotos, né? E aí, Vene? Não, tá começando a ficar esquisita a situação no Campeonato Carioca, tá batendo de desespero. Voltem os titulares. Não, tem que voltar. Calma aí, que a gente vai chegar nesse assunto ainda. Brincadeiras à parte. Vamos lá, falando sério agora. Falando sério agora, eu concordo com você que o desempenho da garotada poderia ser melhor sim. Mas antes da gente fazer qualquer análise ou mesmo qualquer crítica, é dever nosso pontuar coisas importantes no contexto do Flamengo desse sub-20. Vamos lá, estamos falando de um elenco que tem média de idade de 18 anos. Inclusive, 2 jogadores têm apenas 16 anos que estão disputando o início do Campeonato Carioca. Estamos falando de um elenco sub-20 que não teve pré-temporada ideal para essa competição. Estamos falando de um elenco sub-20 que não tem reforço de nenhum jogador do time profissional, tal como teve em anos anteriores quando o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca, também com a garotada. Estamos falando de um elenco sub-20 que está passando por uma reformulação e o atual treinador Bruno Pivetti não teve tempo hábil para poder se preparar da melhor maneira possível. Dito isso, entendo a preocupação, entendo as críticas e eu mesmo critico aqui o desempenho dos jogadores e do treinador nas partidas, mas não acho nem um pouco justo você classificar ou até mesmo dizer que os jogadores não servem ou que o treinador não serve por conta do início do Campeonato Carioca. Então acho muito importante nós, jornalistas, que a gente acaba, querendo ou não, botando opinião na cabeça de muita gente, a gente tomar cuidado com isso, porque você, ao criticar, você pode, entre aspas, queimar um jogador que no futuro pode ser importante em determinado momento. Né? É totalmente injusto você dizer se o garoto presta ou não, se o garoto presta ou não por conta desses 3 jogos no Campeonato Carioca. É totalmente injusto você dizer se o Bruno Pivetti é um bom treinador ou não para o Sub-20 por conta do início do Campeonato Carioca. Engraçado, quando ele foi campeão mundial Sub-20 em cima do Barcelona, da maneira que foi dentro do Maracanã, era o melhor treinador do mundo. Esse time que foi campeão mundial Sub-20 era o melhor time do mundo. Tinham várias joias e por causa de 3 jogos no início do Campeonato Carioca, lembrando, não podemos tirar o mérito dos adversários. O Volta Redonda é uma boa equipe, embora tenha sido rebaixado para a Série C, mas vem se preparando há meses para o início dessa competição. A Portuguesa vem se preparando há meses e estamos falando de elenco profissional. É totalmente diferente de um jogador de 16, 17 e até mesmo 18 anos, que, repito, é a média de idade desse elenco. Então, brincadeiras à parte, tome cuidado ao criticar, porque você pode queimar um jogador que é e tem potencial em um futuro breve para o Flamengo. Em cima disso, Flavinho, não acho que tem que mudar planejamento por conta do desempenho da garotada. Se voltasse atrás, esquece. E estou falando isso hoje, segunda-feira. Quarta-feira tem um clássico contra o Vasco. Independentemente do resultado, o Vasco pode golear por 10-0. Seguiria com o Sub-20? A minha opinião não vai mudar. Você não pode mudar planejamento. Flavinho, eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. O SBT nos dá a liberdade de trabalhar em outros lugares. Supondo que você aceitasse trabalhar em mais 3, 4 lugares, você acha que o seu desempenho aqui no SBT seria o mesmo? Não tem como. Seja bem sincero. Claro que não. Então você, torcedor rubro-negro, que está aí pensando em ganhar Recopa, Supercopa, começar bem o Campeonato Brasileiro, começar bem a Libertadores, você quer que o Flamengo também seja um sucesso no Campeonato Carioca? É extremamente justo. A vida é feita de prioridade e o Campeonato Carioca hoje para o Flamengo é um torneio de pré-temporada. E o Flamengo não está desvalorizando o estadual, é porque o Flamengo é forçado a tratar o estadual dessa maneira por conta do calendário brasileiro. Então a culpa não é do Flamengo. A culpa é do calendário brasileiro, mas isso aí é uma outra discussão. Então o Flamengo está certo em tratar o Campeonato Carioca da maneira que tem que ser tratado. A grande discussão na primeira rodada foi qual aqui, Lucas? Ai meu Deus, é estranho o Fernando Diniz colocar o time principal. Estranho vai ser o Vasco colocar o time principal também nessa quarta-feira. O estranho é isso. O estranho não é o Flamengo colocar o time sub-20 ou até mesmo um time alternativo, chamar 3, 4 jogadores do time profissional para serem relacionados. Então o Flamengo está certo. Acho totalmente errado mudar planejamento por conta do desempenho do time sub-20, por conta de reclamação de torcida, por conta de medo de levar uma goleada no Vasco da Gama. Ou você tem planejamento e convicção no seu planejamento, ou você
toma suas decisões baseado no que a torcida pensa em rede social. Então, o meu pensamento é esse. Independentemente do que acontecer na quarta, na quinta-feira, o meu pensamento será o mesmo. O foco do Flamengo é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa. Cada um tem aquilo que merece. Ah, mas o Vasco da Gama tem o Campeonato Carioca. Beleza, é porque o Vasco disputa o Campeonato Carioca. O Flamengo hoje trata o Campeonato Carioca como um torneio de pré-temporada. E o torcedor precisa aceitar isso. Isso não é videogame que você vai ter o mesmo desempenho. Gente, olha só, o Flamengo se representou no dia 12, segunda-feira passada. Foram 2 dias de testes físicos, eles nem foram a campo. Eles foram a campo a primeira vez na quarta-feira. Como é que uma semana depois de um longo período de férias, os jogadores vão disputar um clássico? E se disputar esse clássico, é certeza que o Flamengo vai ganhar? As pessoas ainda tratam dessa maneira, como se fosse certeza que fosse ganhar do Vasco da Gama. E se perde para o Vasco com o time principal? E ainda assim com o risco de ter uma lesão grave com o início do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição para o Flamengo na temporada. Então o planejamento tem que ser esse. O Campeonato Carioca é a verdade, se tornou torneio de pré-temporada para o Flamengo. Ô Moretti, o Flamengo está numa outra situação hoje dos rivais. A gente falando do Flamengo e do Vasco, comparando o Diniz, o Vene até critica o Diniz. Aí cada um tem que cuidar da sua casinha, cada um sabe o que é melhor para si. Mas hoje, o Flamengo com o time que tem, que chega como favorito numa Libertadores, chega como favorito no Campeonato Brasileiro, dá para entender abrir mão do Carioca, nem que abrir mão do campeonato, mas nessas primeiras rodadas o calendário obriga, o próprio calendário desvaloriza a competição. Diferente de um Vasco que não ganha 10, 15 anos e tá louco, sedento por um título. Os caras estão ganhando tudo. Pode desprezar a competição. O Vasco não. Exato. O Vasco deve ir com tudo para quarta-feira. Deve estar dentro do planejamento do Diniz. Aí é questão de planejamento. O Vene falou para não mudar. E o planejamento do Vasco, quem sabe é o Diniz. Ele já imaginou que estreia com força máxima para segurar no segundo jogo e de novo com força máxima na terceira rodada. Exatamente, assim, Flavinho. Acho que os planejamentos são diferentes, né? Sim. Cada clube tem o seu planejamento. Dito isso, todo respeito do mundo ao Flamengo, todo respeito do mundo ao Vene. Quarta-feira, no Maracanã, o Vasco com o time principal e o Flamengo com esse time que não está apresentando um bom futebol, a possibilidade é grande do Vasco vencer o jogo. E o torcedor vascaíno ele quer saber da vitória contra o Flamengo e o torcedor flamenguista ele quer saber de não perder para o Vasco. Independente se é o time sub-20, independente se é o time profissional, Clássico dos Milhões, quarta-feira em campo. Com relação ao Flamengo, eu entendo completamente o posicionamento do Vene em relação a isso de priorizar outras competições a não o Campeonato Carioca. A grande questão é, não dá para criticar a molecada, isso é um fato. Jogadores jovens, imaturos, a média de idade que o Vene falou é 18 anos. Só que, Vene, eu vou trazer para um contraponto aqui. O Flamengo ele perde para a Portuguesa, certo? Empatou, fez o gol no finalzinho. Empata com a Portuguesa, um gol de empate no final. O Botafogo, que está também com os jogadores da base, vence a Portuguesa pelo placar de 1-0. A grande questão não é se é para voltar ao time principal ou não. A minha opinião é, sabendo que são jogadores que nesse momento, né, conquistou o bicampeonato intercontinental no ano passado, eles poderiam entregar mais. Essa é a minha questão. Mas é isso que eu acabei de falar. Entendeu? Eles poderiam entregar mais. Poderia ser melhor, muito melhor. Eu esperava mais. Determinar que eles não prestam. É mas isso. Poderiam jogar melhor. Esse é o ponto. Porque a gente tem que tomar cuidado nas críticas, porque o torcedor já está tratando como se a base fosse, entre aspas, um lixo, como não serviço. Mas eu estou com você. Eu acho que o desempenho poderia ser melhor. Inclusive do próprio treinador ter um entendimento de jogo. Contra o Volta Redonda, antes da expulsão, eu acho que a derrota foi muito condicionada por conta da expulsão. Esse aí fazer uma análise é difícil. Ele tentou jogar de uma forma que, assim, não dava para jogar contra o Volta Redonda. O Volta Redonda é uma boa equipe. Arrisco a dizer que das equipes de menor investimento no Campeonato Estadual é o melhor time e que vem se preparando há meses. Já há muito mais tempo no estado é o melhor time entre os pequenos. Então, eu acho que para o Bruno Pivetti, ele poderia ter entendido melhor o cenário. Mas eu tô com você, Lucas. Eu acho que o desempenho poderia ser muito melhor. Eu esperava mais da garotada. Só não acho justo tratar como se jogadores que não valem de nada. Essa é a grande questão e isso aqui não é para você, é para a torcida do Flamengo que está tratando esses garotos como se eles não prestassem para nada. E eles prestam. E posso te falar mais, Vene? Eu acho que se o Flamengo, ele, por exemplo, quarta-feira contra o Vasco e no jogo que vai ter nos 2 próximos jogos, se o Flamengo tira a molecada,
e bota o time principal, o Flamengo dá um recado claro ao seu torcedor que essa molecada não adianta de nada. É isso. Então, no final, no fundo, o retorno do time principal pro Flamengo seria um recado negativo para a torcida com relação a essa garotada. E a gente sabe como é importante para a maturação até desses jovens ter confiança. E uma retirada desses jovens nesse momento vai tirar completamente a confiança deles até um processo de desenvolvimento desses atletas. Então, assim, a torcida, é claro, reclama, mas se é o planejamento do Flamengo, é melhor deixar rolar, né? Porque, querendo ou não, os caras ali parecem que sabem fazer futebol. Mas... E lembrando, assim, faz parte do planejamento se o Flamengo relacionar alguns jogadores. E quando eu falo alguns jogadores, uns 5, por exemplo. Isso faz parte do planejamento. Eu sou totalmente contra você mudar simplesmente da água para o vinho por causa dos resultados. Eu acho que a discussão interna tem que ser outra. Vem cá, por que a garotada não está dando conta do recado? Ou melhor, por que o desempenho não está sendo tão bom como a gente imaginava? Eu acho que a discussão tem que ser essa. A discussão não tem que ser, vamos botar o time principal. Gente, olha só, isso é medicina. Como é que você vai botar o time principal com uma semana de treino? Não faz o menor sentido. Isso é informação. Ontem, a informação que eu tive dentro do Flamengo é, Vene, apenas um jogador tem condição de jogo, que é o Endriel, que acabou de chegar porque ele estava no meio de uma pré-temporada. Os demais não têm condição de jogo 100%. É arriscado demais você colocar esses jogadores em campo. Né? Exatamente, talvez o Vitão, por exemplo, que saiu de férias antes e voltou antes aos treinamentos. Fora isso, é contra a medicina você fazer isso, é totalmente arriscado. E repito, a prioridade do Flamengo é outra, não é o Campeonato Carioca. Mas o torcedor tem medo de levar goleada do rival Vasco. Amigo, você não pode mudar planejamento porque o torcedor tem medo de levar goleado do Vasco da Gama. Você não pode fazer isso, porque senão se torna uma gestão totalmente amadora. E aí seria totalmente diferente do que foi o primeiro ano de gestão do presidente Mbappé, que foi extremamente profissional, com erros e acertos, muito mais acertos, óbvio. Mas você não pode tomar decisão através de repercussão em rede social. Ainda falando dos garotos, né, Vene? Drone do Vene Casagrande, o Orlando City dos Estados Unidos fez uma proposta para o zagueiro Iago. Ele que já fez gol no Carioca, na partida contra a Portuguesa, na estreia do Flamengo no campeonato. Mas detalhes dessa negociação, Vene? Inclusive, ele é cria do Volta Redonda. Ele passou pela categoria de base do Volta Redonda. Ele era do Volta Redonda. Tanto é que hoje o Volta Redonda é dono de 40% dos direitos econômicos dele. Base. E o Flamengo, do Dedé, outro bom zagueiro que saiu de lá. E o Flamengo, por contrato, pode comprar mais 10% desses 40% do Volta Redonda por R$500 mil. E o Flamengo recebeu uma proposta do Orlando City, eu ainda não posso revelar os valores, a fonte pediu. O Flamengo recebeu essa proposta com compensação financeira e também mantendo o percentual, e o Flamengo ainda vai dar a resposta, mas o jogador já deu a resposta. Segundo o jornalista Miguel Júnior, o Flamengo continua ativo no mercado em busca de um centroavante que eleve o nível de competitividade do elenco e amplie as alternativas no setor ofensivo ao lado de Pedro. A investida por Caio Jorge, porém, acabou sendo abortada após o Cruzeiro endurecer sua posição e dificultar qualquer tipo de acordo. Com isso, a diretoria rubro-negra passou a trabalhar com outras opções e um nome que ganhou destaque internamente é o de Igor Jesus. O atacante, que teve atuações consistentes por seu antigo clube, agrada bastante à cúpula do futebol e, principalmente, ao técnico Felipe Luiz. O treinador enxerga no jogador características ideais para a função, força física, boa leitura de movimentação e intensidade para pressionar a saída de bola adversária, pontos-chave no estilo de jogo que pretende implementar. Internamente, a avaliação é de que Igor Jesus se adapta perfeitamente à proposta de um Flamengo mais intenso, agressivo e comprometido também na fase defensiva. Aos 24 anos, o clube acredita que o atacante ainda possui grande margem de evolução e pode alcançar um nível ainda mais elevado vestindo a camisa rubro-negra. Por isso, a diretoria analisa a possibilidade de oferecer um contrato válido por 3 temporadas, tratando a negociação não apenas como uma solução imediata, mas também como um investimento estratégico, com potencial de valorização e retorno financeiro em uma futura negociação com o mercado internacional. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Igor Jesus será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.